eu tenho a honra de convidar essa assistente social, professora, essa petista aguerrida que tem conduzido para a mudança da vida das mulheres, a nossa companheira, faz barulho aí, minha gente, companheira Márcia Lopes. Bom dia, mulheres feministas. Bom dia, mulheres que têm história, que têm trajetória. Eu estou olhando aqui muitas de vocês, né, e vendo que a gente construiu, felizmente, com muito orgulho, com muita honra, uma história bonita nesse país, que não haveria democracia sem o Partido dos Trabalhadores, sem as mulheres petistas. Eu não tenho dúvida disso. Então, quero cumprimentar a nossa querida Vivian aqui, que nos coordena, cumprimentar a Anne Moura, que conclui uma etapa, uma fase, né, um processo, um mandato, mas que certamente estará em tantas outras lutas, como sabemos. Cumprimentar a nossa futura, né, amanhã, a nossa querida secretária nacional de mulheres, a Mazé, que eu tenho certeza que se nós seguirmos isso que ela está nos comandando, eu não tenho dúvida de que as mulheres petistas, de que o PT será muito melhor e muito mais revolucionário. Quero cumprimentar aqui todas as forças políticas, Avante, RS, MS, Movimento PT, EPS, Articulação de Esquerda, Socialismo em Construção, CNB, IDS, que foi aqui a ordem que eu pus. E quero dizer, como eu sou irmã do Gilberto Carvalho, lá em 82, quando eu me filiei, eu já me filiei, na época acho que era articulação, né? Eu já me filiei no campo majoritário, segui nele, continuo na CNB, mas eu jamais perguntei para uma companheira de que tendência ela era. Jamais. Então, eu quero dizer que hoje eu estou me colocando aqui como membro de todas essas tendências e forças políticas que estão aqui. E eu penso que essa é uma questão muito séria, porque nós temos muitas críticas, e com razão, aos nossos companheiros, homens do Partido dos Trabalhadores, que ao longo dessas décadas, desses 46 anos, claro, fizeram muito. E nós temos muito orgulho de muitos companheiros petistas, a exemplo do nosso líder maior, do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e de tantos que com ele construíram o Partido dos Trabalhadores e foram nos representando em muitos espaços. Mas quero dizer também que o crescimento do partido massivo foi também tirando muito daquilo que lá na década de 80 era exigente, como aquilo que eu vivi. Ninguém se filiava ao PT sem fazer formação, sem entender o que era o Estado, o que era a democracia, o que eram as políticas públicas, o que era ter compromisso com um país de fato democrático, justo, o que era enfrentar todos os tipos de violência, de discriminação, de racismo, de homofobia, transfobia, tudo aquilo que a gente foi aprendendo, não é, a construir, e que nós olhávamos para quem veio antes de nós olhávamos para as forças internacionais, para os grandes pensadores que nos ensinaram tanto. E nesse processo, claro, que muitos vícios foram se acumulando. Eu vivi um tempo em que era incrível vir ao Congresso Nacional e ver a nossa bancada do PT, com muito poucas mulheres ainda, e ainda temos poucas, mas discutindo
ia para o Congresso do PT e tinham teses, e o debate era um debate de fundo, era um debate de fundamentos, de princípios, de conceitos. A gente disputava o entendimento da democracia, da concepção do Estado, da concepção da construção de um governo democrático e popular. Eu sou de Londrina, do Paraná, vice-secretária de assistência social no primeiro governo do PT, em 93. E, nesse período, Patrus era prefeito de Belo Horizonte, Rio Grande do Sul era o quê? Olívio Dutra, e assim a gente, era incrível, porque sem a gente saber, a gente às vezes nominava um determinado projeto com o mesmo nome. Nós tínhamos uma produção pelo Instituto de Cidadania, depois Fundação Perseu Abramo, né? E o Cajamar, que nos ensinou e nos formou tanto, e aquilo nos dava identidade de um partido. A gente combinava, nós vamos para os conselhos, nós vamos para todos os conselhos de políticas públicas, nós vamos para os sindicatos, nós vamos para as frentes das pastorais sociais progressistas da igreja, nós vamos para a base toda, né, do sindicalismo, de todos os espaços da sociedade. E isso, claro que é isso que nos diferenciava. Então, a gente teve força política, a gente cresceu, a gente foi ganhando as prefeituras, depois o Estado e depois o nível nacional com o presidente Lula, por isso, porque a gente acumulou, porque a gente produziu, porque a gente tinha o respeito, claro, sempre de uma parte da sociedade, e nós fomos resistindo, conquistando. Agora, nós também, mulheres, do meu ponto de vista, e que a gente tem críticas a muitos companheiros, eu estava aqui falando com a Vivian, qual é o nosso posicionamento, e eu estava dizendo que eu estou muito feliz e otimista, porque eu acho que o Edinho vai fazer uma gestão super importante. Ele me procurou no Ministério, na época, quando ele assumiu, e eu disse, que será que ele vem, né, falar aqui comigo? Ele foi dizer, Márcia, nós precisamos convencer o presidente Lula, o Camilo, que a gente precisa ter escola integral, que a gente precisa ter creche para todas as crianças. Então, assim, ele veio com uma agenda das mulheres, principalmente, ele veio com uma agenda do nosso partido e falou tantas outras coisas. Então, eu acho sim, mas aí a gente também estava reclamando. Nós não queremos ser vogais, só vogais, nós queremos estar nos espaços do partido de decisão. Eu articulei com o Edinho e com a Ana estar na executiva, na última reunião da executiva e do diretório. E eu fui, fiz uma fala, fiz uma convocação para o partido naquele período, muito feminicídio, e eu conclamei, convoquei o partido, assumi uma posição em cada estado em relação a tantas e tantas mortes violentas, ao sofrimento nosso, em ver, né, esse processo tão grande de violência. E aí foi muito legal, o Edinho abriu a fala, nós ficamos lá um tempo com companheiras e companheiros falando desse processo. Então, do ponto de vista, e eu vou tratar aqui exatamente isso, do ponto de vista partidário, nós temos uma tarefa imensa pela frente. Nós sabemos, eu não vou falar aqui da complexidade da conjuntura mundial, internacional, de uma guerra que não acaba, e as guerras nos machucam muito, né? Não vou falar do que representou os governos Temer e Bolsonaro. Nós adoecemos, mudou a cabeça das pessoas, né? As pessoas estão muito psiquicamente adoecidas mesmo, né? Mudou a mentalidade, mudou o jeito de pensar, tanto é que a gente ainda ouve lá no avião que a vacina é importante. Imagina, nós já tínhamos saído dessa pauta e a gente teve que voltar para a pauta da valorização da ciência, da vacina, do conhecimento, né, das mulheres, porque as mulheres foram, né, aniquiladas no governo anterior. Mas não tenho tempo aqui de fazer análise de conjuntura. O que nós temos que pensar é que o partido, ele cada vez mais é
é necessário para o Brasil, é necessário para a América Latina e Caribe, é necessário para o mundo. O Partido dos Trabalhadores, as mulheres no partido, nós somos, vocês sabem quantas mulheres nós somos no partido, nacionalmente? Nós somos em 1,5 milhão, gente, de mulheres. Dos 3 milhões de filiados, nós temos quase 50%, somos praticamente 1,5 milhão. E provavelmente nós tenhamos aqui militantes, companheiras de todos os estados do Brasil. E a pergunta que a gente tem que se fazer todo dia é: qual é a nossa presença no nosso estado? Qual é o nosso papel político? Qual é o nosso papel de mobilização, de articulação? Eu participei da transição do governo do presidente Lula, tinha ficado 5 anos lá no MDS, e foi desastroso, né? Nós ficávamos cada dia mais surpreendidos, mais esperadas, quase, posso dizer, com aquilo que esperava a partir de a destruição total, que a gente achava que o presidente entrando no as ministras, as coisas aconteciam. E não é bem assim. Eu nem sei como, do jeito que estava, eu nem sei como o presidente Lula, a sua equipe, os órgãos federais conseguiram reverter todos os aspectos, tanta coisa, em tantas políticas públicas, como nós estamos chegando aqui no final. Ontem, não sei se alguém veio, deve ter feito análise de conjuntura, eu não vim ontem porque eu estava vivendo um momento histórico, a posse de 2 queridas companheiras ali na Universidade Federal, né, de Goiás, a Sandra Mara e a Camila, como reitora e vice-reitora, 2 mulheres no comando de uma universidade. A Sandra Mara tinha sido eleita, o Bolsonaro não respeitou a lista tríplice e ela não foi empossada. E agora, claro, tinha que ser o presidente Lula, ela foi eleita, com absoluta legitimidade. O presidente Lula não teve dúvida de nomeá-la reitora, né, e a Camila vice-reitora. E assim quer dizer, todos os passos de um governo democrático popular vai assim, todas as dificuldades, com todo o elemento da governabilidade, mas uma hora dessas a gente pode conversar sobre isso. Do ponto de vista do partido, eu entendo que a gente precisa, primeiro, eu fico me perguntando, vocês ouviram aqui as falas das nossas companheiras, qual é a diferença? Cada uma abordou um aspecto, cada uma deu uma dimensão, mas, gente, este é o Partido dos Trabalhadores. Estas são as mulheres lideranças do Partido dos Trabalhadores. Eu, sinceramente, eu sofro muito, e às vezes eu me retiro, inclusive, dos processos de disputa. Eu estou em muitos grupos de mulheres do Brasil afora. Eu fico muito pressionada, indignada, quando eu vejo que no grupo, no Zap do PT, das mulheres, tem briga, tem disputa, tem ofensas inadmissíveis. Cada vez que a gente vai pensar uma disputa, uma eleição, isso vira uma guerra. E não pode, não tem sentido isso. É absolutamente incoerente com cada palavra que a gente fala, quando a gente não tem maturidade, quando a gente não tem capacidade de diálogo, quando a gente não concretiza isso. Porque cada vez que a gente se ocupa da vaidade, da disputa, a gente está deixando de lado a luta pela democracia, a luta pela vida das mulheres, a luta contra o machismo, contra a misoginia, contra tudo que nós temos, né, de chagas na sociedade. Então, eu espero, sinceramente, que esse novo coletivo, de fato, tenha uma composição de mulheres fortes, de mulheres conscientes, de mulheres comprometidas com o nosso projeto maior de sociedade. Nós temos uma pauta imensa pela frente. Esse ano nós temos eleição, nós queremos eleger o presidente Lula, nós queremos eleger muito e muito mais mulheres. Eu estou estranhando aqui, não tem nenhuma deputada nossa, estadual e federal aqui. Opa, quem está aí?
Mato Grosso do Sul, que bom. Eita. Quem mais? Mais alguma mulher deputada? Vereadora. Tem, vereadora, ótimo. É isso, não é? Eu olho do sexto andar lá do Bloco C para aquele congresso, eu sinto uma dor no coração. Outro dia, uma querida deputada nossa lá de Londrina, que assumiu no lugar da Gleice, a Leni de Assis, disse assim: eu entrei no banheiro e a Benedita da Silva estava aos prantos, chorando, porque todos os dias elas são ofendidas, elas sofrem de agressões, elas são humilhadas, elas são inferiorizadas. E até quando? E qual é a posição dos nossos companheiros homens parlamentares? Nós temos que mexer com eles. E nós temos que, esse ano, mexer com todos os nossos companheiros e dizer: sai do seu lugar. Você tem obrigação de fazer defesa intransigente da vida e dos direitos das mulheres. E eu tenho dito abertamente: não podemos votar em nenhum homem que é agressor, em nenhum homem que desvaloriza as mulheres, em nenhum homem que ofende. Não cabe isso. Nós queremos, tomara que aqui tenhamos muitas candidatas a deputadas estaduais, federais, senadoras. Que bom, né? Ver aqui a nossa querida Benedita, que sai candidata a senadora lá no Rio de Janeiro, não é? E tantas senadoras que nós queremos aí, não é? Gleice, provavelmente lá no Paraná, as coisas ainda estão se encaminhando, mas é isso que a gente está pensando. Enfim, gente, claro que nós temos quadros para isso. E se nós não estamos no mandato, nós estamos nas assessorias, nós estamos na retaguarda, nós estamos na base. Então, do ponto de vista partidário, eu já fui em 22 estados do país, desde que eu assumi o ministério em maio. Sempre que eu vou, que eu posso me reunir com os movimentos sociais e com a militância, eu vou. Como eu fui tão recebida lá no Pará, quando eu fui agora para a COP 30, e que a gente foi, né, bem recebida, em todos os lugares que eu vou, as nossas companheiras, claro, né, me acolhe e acolhe a todas nós muito bem. Isso é muito bom, porque a gente precisa de afeto, a gente precisa de boa convivência, a gente precisa de muita esperança nas nossas lutas. Então, eu estava dizendo aqui para a Mazé que é fundamental que ela tenha na sua equipe pessoas que olhem cada estado, que tenha a lista das mulheres filiadas. Até isso é difícil, às vezes, conseguir uma lista de filiadas, né, e filiados para a gente se comunicar. Isso é fundamental. E aí nós temos que cobrar, porque eu sei que tem presença das forças todas na executiva e no diretório, e eles têm que se mexer. Nós não podemos achar que um secretário ou uma secretária não está fazendo e ficar quieto. Ninguém tem mandato individual, privado, particular. O mandato é coletivo, o mandato é do Partido dos Trabalhadores. E nós, mulheres, temos que ser mais exigentes. Não é fazendo isso com fofoca, com briga, com disputa. É fazendo isso de um modo maduro, de um modo aberto. Nós queremos, né, nós temos os NAPs, nós temos os setoriais, nós temos a Fundação Perseu Abramo, nós temos muitos lugares que a gente pode, de fato, ocupar para essa luta. Quero dizer que nós temos aqui a secretária de Estado, eu vi a Zenaide aí, cumprimentei, ela não está mais aí. Está aí. A Zenaide é a nossa secretária estadual de mulheres do Piauí. Tem mais alguma secretária aqui, estadual? Não, secretária estadual, gestora. Claro que secretária estadual do PT tem, né, muitas. Gestora, porque a Zenaide, obviamente, representa, né, a nossa pauta, a nossa agenda do ponto de vista da implementação das políticas públicas.
Eu estou vendo aqui a Lurdinha, que é de São Paulo e que é conselheira nacional dos direitos das mulheres. Tem mais conselheiras aqui? Conselheiras, Conselho Nacional de Saúde, está aqui? Você, ótimo. A Lurdinha das mulheres. Setorial da pessoa idosa, que nós vamos criar o fórum agora, né, Maria do Carmo? Comissão dos ODS, olha aí. Nós temos que estar e ocupar os muitos espaços que tem. Então, gente, do ponto de vista partidário, eu não tenho dúvida da força política que a gente tem, daquilo que tem que nos mover neste ano do ponto de vista das eleições, nos nossos estados e no Brasil como um todo. Nós temos, é insuportável essa bancada que a gente tem hoje na Câmara de Deputados e Deputadas, 91 deputadas, né, nós temos, com 513, nós temos que aumentar esse número. Ontem eu falava lá, puxa vida, o que acontece? O que está na cabeça das eleitoras e dos eleitores? As mulheres desse país podem eleger quem elas quiserem, quem nós quisermos. Então, qual é a nossa responsabilidade de 1,5 milhão de mulheres de chegar em todas as eleitoras acima de 16 anos e convencer de que elas precisam, para assegurar dignidade, para assegurar que o artigo 6º da Constituição seja cumprido, que os direitos cheguem, para assegurar políticas públicas universais, que elas votem em mulheres e homens que tenham esse compromisso, que assinem esse compromisso. É disso que se trata. Quero dizer, rapidamente, que o Ministério das Mulheres, quero dizer primeiro, que a nossa secretária executiva, companheira lá do Tocantins, Eutália, está aqui com a gente, uma secretária executiva porreta, vamos caminhando juntos. Sandra Kennedy Viaí, que é a nossa secretária também de articulação intersetorial e interfederativa, uma tarefa muito importante. Não sei se a Estela Bezerra está aqui, que é a nossa secretária nacional de enfrentamento à violência, e a Rosane Silva, que é a nossa secretária de autonomia econômica. Ela tinha que viajar, e política de cuidados. Mas quero dizer que a gente tem outras pessoas da nossa equipe aqui, que a gente tem um time de 400 mulheres lá no Ministério, mas é um time muito comprometido, um time que a gente vai cobrando e vai exigindo e vai dizendo que nós temos pouco tempo e que nós temos que fazer as coisas acontecerem. Assumimos o Ministério tendo que, obviamente, fazer acontecer a 5ª Conferência Nacional, que não acontecia há 10 anos. E aconteceu, e foi uma conferência linda, que muitas de vocês estiveram lá, com o presidente Lula. Bancamos quase 1000 conferências livres em todos os lugares, além das municipais e estaduais. Estivemos muito junto com a Sônia Guajajara na Marcha das Mulheres Indígenas, com a Aniele na Marcha das Mulheres Negras, agora na Semana de Visibilidade Trans, a Marcha de Visibilidade Trans. Nós temos fóruns incríveis no Ministério, das mulheres quilombolas, das mulheres indígenas, criando aí Fórum das Mulheres Idosas, das pessoas com deficiência, Fórum das Mulheres do Hip Hop, das pescadoras artesanais e marisqueiras, das LBTs. O que mais, gente? Me ajuda aí. As catadoras de material reciclável, a das mulheres lésbicas, enfim. Temos um fórum, e esse fórum, vocês lá no Estado têm que dizer quem é a mulher que integra o fórum lá no Ministério das Mulheres. Essa conexão tem que acontecer, gente, senão a gente perde a representação e a representatividade. Todos os estados existe um fórum de gestores federais, do Correio, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do INCRA, todos os órgãos federais. Nós, mulheres, temos que ocupar esses lugares, temos que chamar esse povo para conversar.
porque agora em março vai ter grande Fórum Nacional dos Gestores Federais dos Estados. Esses dias um amigo, por acaso, disse assim, eu fui no Banco do Nordeste, eu fiquei impressionada porque o gerente lá, um determinado município, estava detonando o Lula. O cara é gerente do Banco do Nordeste e está detonando o Lula? Opa, vamos lá. Ainda bem, na hora eu liguei para a Fátima Bezerra, que nem era o estado dela. Falei, ô Fátima, é aí da região. E aí deu certo, porque o Aldemir, que era o secretário de planejamento dela, está agora no Banco do Nordeste. Ele falou, ele já vai tomar providência. Então, nós temos que ser, fazer o controle social aonde nós estivermos. É isso que vai acontecer. Nós temos ido nas caravanas federais, é muito importante. Nós estamos lá com a nossa oficina do 180. Nós temos ido agora com a coordenação do Boulos no governo na rua. Nós temos que fazer isso acontecer. Eu não tenho tempo, quem sabe, num dado momento a gente faça, mesmo que virtual, uma grande plenária das mulheres. Eu vou entregar aqui hoje o balanço de 2025. Vamos fazer uma grande plenária, achar uma plataforma que caiba 1,5 milhão de mulheres. Viu, Eutália? Vamos lá, vamos nos virar. Ou para fazer regional, nós fazemos 5 grandes plenárias para a gente dialogar mais com vocês sempre. O balanço do Ministério está aqui, estou entregando aqui para a nossa secretária nacional, e nós temos materiais produzidos, você falou, Rosi, da plataforma, nós temos materiais incríveis, que nós publicamos já esse ano passado, na nossa conferência, material físico, material online, e a gente precisa ter essa articulação orgânica com todas vocês, é tudo isso que a gente quer. Tem virtual, o balanço está no virtual. Entrem, acompanhem o nosso site, curtam o nosso site. A gente deu uma bombada na Ascom do nosso ministério, para que o nosso site, para que nós tivéssemos uma equipe melhor, para chegar em todos os lugares. Nós queremos informações para a gente poder compartilhar, para a gente poder dividir com vocês. E é muito importante que a nossa mídia seja o meu Instagram, o Instagram das pessoas que estejam lá no Ministério, como o site oficial, que ele tenha acesso. Quero dizer que a gente fechou o ano executando 99,13% do nosso orçamento. Isso é muito importante. A gente só não chegou no 100%, porque no 31, que a Eutália ficou lá até 8 da noite, a gente não conseguiu resolver um problema de um TED com o Ministério da Pesca, mas enfim, mas valeu muito. E isso é um esforço, isso é um trabalho que a equipe tem feito. Eu estou andando o país, nós teremos agora em março um grande protocolo com todas as universidades federais, institutos federais e universidades estaduais para fazer um protocolo sobre uma política de prevenção e enfrentamento às violências dentro das universidades, com as estudantes, com as servidoras, com o corpo também autodiretivo. A gente se reúne com as reitoras e vice-reitoras, é impressionante como elas relatam assédios, importunação, estupros, todo tipo de violência. E é claro que se a universidade se posicionar, isso como uma pedra que a gente joga no lago, isso vai rodar toda aquela comunidade e o território. Nós queremos que todos os currículos, de todas as profissões, tenha conteúdo de igualdade de gênero, tenha conteúdo de todas as nossas pautas. Nós queremos cuidotecas nas universidades e já estamos começando com o MDS, com outros ministérios implantando. Nós queremos programas permanentes de atenção, de formação, de cuidado, a criação de núcleos de acolhimento nas universidades, os observatórios, enfim. Agora no Carnaval, quem sabe qual é o nosso slogan? Alguém sabe? Qual é?
Se liga ou eu ligo 180. Todo mundo aí. Se liga ou eu ligo 180. É isso, gente. Nós mandamos já para todos os estados, todas as peças para fazer o material. Nós estaremos na Sapucaí com o presidente Lula, que será homenageado no samba. Nós estaremos em Recife, nós estaremos em Salvador, estaremos em São Paulo, vou sair no carro alegórico do MST. Enfim, nós temos que ocupar esse carnaval e dizer que as mulheres têm o direito de viver essa festa maravilhosa sem ser importunada, sem ser incomodada, sem ser agredida. Teremos serviços lá, criamos um projeto legal, a Tenda Lilás, que vai percorrer o Brasil. Enfim, estamos aí fazendo o possível para a gente, esse ano, né, cada vez mais, cumprir aquilo que o presidente Lula nos comandou. Ele me disse: eu quero andar o país e ver as mulheres felizes. Eu quero andar o país e ver as mulheres com dente na boca. Eu quero ver as mulheres com casa, eu quero ver as jovens negras nas universidades, eu quero ver as mulheres trabalhando, eu quero igualdade salarial, para a mesma função, o mesmo salário. Então, gente, por isso, agora no mês de março, não é 8 de março, nós teremos do dia 1º, nós vamos fazer um negócio bem legal lá em São Paulo, que vamos estar naquele espaço onde a Tainara foi arrastada, e nós faremos grafite naquele muro, para que fique marcado que nós não podemos admitir nenhum tipo de feminicídio. Eu quero voltar ao Rio Grande do Sul e a todos os estados que têm um nível de feminicídio absurdo, para a gente dialogar com os movimentos sociais, com os governadores, para a gente cobrar. Tem lugar que nós temos o dinheiro, 19 milhões para construir uma Casa da Mulher Brasileira, e o governo não se toca, não anda na construção, e nós temos que cobrar isso. O Centro de Referência, a Casa da Mulher Brasileira. Então, no mês de março, do dia 1º ao dia 30, março é 30 ou 31? Do dia 1º ao 31, nós teremos atividades com as mulheres, para as mulheres. Então, não queremos concentrar em Brasília, nós queremos que cada estado tenha atos importantes e fortes. E é claro que as mulheres do PT têm que estar nisso. Então eu faço um apelo que vocês, enquanto grupo de mulheres, coletivo, com todas as forças, que a gente pense em estratégias de como vamos ocupar os espaços, as mídias, as rádios comunitárias, toda a imprensa, e tudo que a gente puder fazer com as mulheres da área urbana, da área rural, dos quilombos, das mulheres na rua, das mulheres migrantes, todas as mulheres. Gente, tem muita coisa para falar. Quero dizer que agora, dia 4 de fevereiro, vocês viram que o presidente Lula decidiu liderar ele mesmo um diálogo com os homens, principalmente em relação ao feminicídio. E agora, dia 4 de fevereiro, o presidente Lula, junto com o presidente do STF, junto com os 2 presidentes do Legislativo, Câmara e Senado, vão assinar um Pacto Brasil pelo enfrentamento à violência. Nós não vamos acabar com os feminicídios e com os estupros, que são absurdos, e com todo tipo de violência, se a gente não se juntar, se a sociedade não entender que ela tem que mudar. E aí a esquerda, o campo democrático, pode fazer muito. E nós temos que olhar para o nosso estado e entender qual é a rede de proteção que nós temos aqui nesse estado. Como funciona a Patrulha Maria da Penha?
como funciona a defensoria, o Ministério Público, como funcionam as delegacias. Nós queremos mais delegacias especializadas, nós queremos mais a presença de mulheres policiais com compromisso no atendimento das mulheres. Então, eu fui para o Amazonas fazer a conferência estadual, o Amazonas está aqui, e eu fiquei impressionada. Aquela mulher indígena que foi estuprada, ficou 9 meses sendo estuprada dentro da cadeia. Ela teve um bebê e ninguém fez nada. Aí eu vi aí o promotor, a promotora, a delegada, eu falei, ué, e vocês estão fazendo o quê? Aí à tarde foi decretada a prisão de guardas municipais e policiais. Então, gente, se a gente não se mexer, e eu falei com o pessoal lá dos movimentos sociais, vocês foram visitar essa indígena, lá onde ela está presa? Não fomos. Eu falei, então, gente, aí não dá. Ou a gente age, ou a gente vai para cima quando as coisas acontecem, ou nós seremos coniventes. Nós também vamos naturalizar processos incríveis. Vocês viram o que aconteceu agora com uma mulher que ficou sumida 1 mês aqui em Goiás, ali perto de Caldas Novas, e foi achada morta. Pura misoginia do síndico. Enfim, é muito duro, é muito duro. Eu tenho sofrido muito e cada dia de manhã eu acordo torcendo para não ler nenhuma notícia de que as mulheres foram mortas. É muito duro, é muito pesado. E eu fico me perguntando o que fazer, como agilizar, como criar estratégias efetivas para isso. Por isso, gente, as eleições não pode ser um ato simples. A gente tem que chegar na casa de cada mulher. Agora, com os Correios, nós vamos pedir que os carteiros entreguem material para as mulheres. Falei com o Padilha para as agentes comunitárias de saúde. Falei com o Gilberto que as agentes de economia solidária. Falei com a Margarete que as agentes territoriais. O Ministério também está tentando fazer um esforço para termos representantes nos estados. Enfim, nós estamos tentando de tudo, pondo a boca no trombone. Eu estou apostando muito nesse novo ministro da Justiça, porque nós temos que trabalhar juntos e esse é o comando do presidente Lula. Você tem que, em cada ministério, na esplanada, de cima para baixo, de baixo para cima, perguntar o que os ministros e ministras estão fazendo com e pelas mulheres. E é isso que nós temos feito. Então, eu quero dizer que vocês são muito importantes nessa luta. Não é a luta, sim, contra a violência, mas é uma luta pela prevenção, é uma luta pelo protagonismo, é uma luta que tem que ser de esperança, que tem que ser positiva, é uma luta que vai para dentro da escola, e agora a Lei Maria da Penha vai para dentro da escola, está sendo regulamentada pelo ministro Camilo. Nós estamos cutucando, estamos provocando toda a nossa galera do governo federal, e vocês podem nos ajudar muito nos estados e nos municípios. Então, gente, parabéns às mulheres, a todas nós mulheres petistas, pelo sonho que nós carregamos, pela resistência que nós temos. Parabéns a vocês, nossas lideranças. E eu peço encarecidamente que a gente não se perca nas nossas disputas internas, que a gente tenha consciência que só faz sentido ter um partido de esquerda, ter um partido pela democracia, pelo feminismo, pela justiça, se a gente, de fato, se juntar, e nós podemos fazer isso. Então, um grande beijo, contem comigo, me chamem, eu vou assim que eu puder, vamos fazer as nossas reuniões, vamos agendar as nossas pautas para a gente reeleger o presidente Lula, para pôr o partido, e não é só o presidente Lula, porque ele sozinho pode pouco, apesar da liderança dele. E ele é uma pessoa incrível, cada vez mais a gente admira. E ele disse isso para a gente no avião: se for para fazer a mesma coisa, eu não quero ser candidato. Nós temos que pensar o futuro, nós temos que dar um salto de qualidade, nós temos que radicalizar em algumas agendas, nós temos que fazer mais.
Vi o Haddad falando que se a gente melhorou o salário, a inflação, mas que a gente ainda tem muita desigualdade. E é disso que nós temos que falar. E são as mulheres que podem pautar isso. São as mulheres que têm força política para pressionar também os nossos companheiros e todos os espaços dos nossos territórios. Desculpa falar muito, um grande beijo. E a gente está aqui à disposição dessa luta. Obrigada, parabéns. Muito obrigada à ministra das Mulheres da República do Brasil, por seu trabalho, pela sua sensibilidade, por ousar trazer dignidade em uma sociedade sem violência, com sonhos, com ideologia, com raça, com índias, com negras, com a população LGBT, com negros,